Queridos irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder estar falando com você mais uma vez. E nessa oportunidade, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, evangelista Carlos Eduardo. Nós falamos nesse momento aqui do nosso templo central da Igreja Assembleia de Deus de Londrina, estado do Paraná, e estamos aqui para mais uma vez trazermos uma porção da palavra de Deus para a tua vida. Vamos meditar nesta oportunidade na lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, que vai abordar o tema Uma Igreja que não teme a perseguição. O texto áureo desta lição está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo de número 29, e eu quero fazer essa leitura com você. Texto áureo da lição número 7, com o tema Uma Igreja que não teme a perseguição, do dia 17 de agosto de 2025. E a leitura do texto diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. A verdade prática em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. E eu quero destacar as duas para você. A primeira, a igreja será perseguida, e a segunda, Deus a protegerá. Então, faço aqui essas duas colocações da verdade prática. Será inevitavelmente perseguida, e em segundo lugar, a igreja será protegida por Deus. A lição que nós estudaremos, ela vai trazer então fatos, perseguições que aconteceram à igreja primitiva, e nós temos como tema central a Igreja de Cristo. Ela sempre vai enfrentar oposição, mas jamais deve temer, porque o chamado da igreja é a obediência a Deus diante de qualquer situação. Então, é uma lição que vai nos encorajar a prosseguirmos firme na fé. É uma lição que vai nos orientar a sermos firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos, então, aqui a leitura diária que vai de João, capítulo 16, versículo 33. Eu quero até fazer essa leitura da palavra de Deus com você. João, capítulo 16 e 33, no versículo, vai dizer assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. São palavras ditas por nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. A segunda referência da leitura bíblica diária que nós temos, ela é baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Quem quiser viver uma vida de piedade sofrerá perseguições, e isso faz parte do chamado cristão. Em terceiro lugar, nós temos também 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Depois nós temos Atos 4, versículo 13. Na outra leitura nós temos Atos capítulo 16, versículo 25, e finalizando Atos capítulo 12, versículo 5, perseverando em oração em meio à perseguição. A igreja, ela perseverava em oração por Pedro. Pedro estava preso e a oração sustenta as nossas vidas em dias difíceis. Por isso eu acho muito importante a colocação de Atos capítulo 12, versículo 5.
onde vem dizendo perseverando em oração em meio à perseguição. E eu já quero deixar isso de reflexão para a tua vida. Você tem perseverado na oração em meio às adversidades da sua vida? Você tem perseverado na oração quando as coisas parecem estar difíceis para você? Eu gosto muito de dizer uma frase, e cabe nessa oportunidade. Eu sempre digo, a oração de um crente, ela estremece as cadeias do inferno. Então, como uma palavra de orientação para a tua vida, já que nós estamos estudando a lição de uma igreja que não teme a perseguição, eu quero te deixar essa palavra para você. Seja forte, seja corajoso e seja constante e abundante na obra do Senhor. E lembre-se, você ora a um Deus que ouve as suas orações, ouve as minhas orações, a um Deus que faz o impossível se tornar realidade, se for preciso, para abençoar a vida daquele que confia nele. A palavra vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos, capítulo 5, versículo 25, até o versículo 32, e depois nós temos uma leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 12, o versículo do 1 ao 5. A introdução da lição vai dizer o seguinte: nesta lição estudaremos como a igreja primitiva enfrentou as oposições. Então, eu quero deixar já aberto isso para que você comece a meditar. Como que a igreja primitiva enfrentou essas perseguições, enfrentou esses opositores, com duas vertentes. A primeira, com muita coragem. Em segundo lugar, com muita fé. Através da ação de Deus, da intercessão, a igreja tinha a ousadia, tinha a graça de Deus, ela tinha o revestimento de Deus, e aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme perseguição, aprendemos que o verdadeiro povo de Deus é um povo que busca na oração ser cheio de graça, cheio da presença de Deus. A lição de hoje, então, ela vai falar sobre a realidade da perseguição. E eu quero fazer algumas considerações. A primeira é que o cristão, ele não é isento do sofrimento. Em segundo lugar, eu quero dizer que a perseguição, ela é parte da caminhada com Cristo. Nós temos que ter uma postura cristã diante da perseguição. E aí nós precisamos refletir como nós estamos nos prontificando diante das adversidades da vida. Se nós formos analisar versículos da palavra de Deus, nós vamos ver em Atos, capítulo 2, quando se fala de ânimo, perseverança, ousadia e coragem. E eu diria mais, tem uma palavra em Atos, capítulo 16, versículo 25, que nós precisamos entender, que nós precisamos da adoração em tempos difíceis. E eu quero ler com você. Atos capítulo 16, versículo 25, vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Aí nós precisamos fazer uma aplicação dessa palavra. Paulo e Silas estão presos e, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, o que eles fazem? Eles oram e cantam hinos a Deus.
E o importante de Atos 16 e 25 é que há um destaque aí. E os outros presos os escutavam. Vamos fazer então uma leitura do nosso tema desta lição número 7. Uma igreja que não teme a perseguição. Por isso que nós lemos Atos 16 e 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, em vez de reclamar, eles estão cantando, eles estão adorando a Deus. Por isso eu disse, adoração em tempos difíceis. A oração ela precisa ser constante, ela precisa ser algo que acontece todos os dias em nossa vida. Eu diria também que a obediência, nós devemos priorizar a vontade de Deus. E quando eu digo isso, amados, eu estou dizendo que a obediência, ela pode até custar, mas ela nos fortalece na presença de Deus. Você está preparado para enfrentar a oposição por sua fé? Eu quero te fazer mais uma pergunta. Tem confiado em Deus, mesmo em meio às tribulações? A minha palavra para você, nesta oportunidade, é: ore por ousadia, firmeza e perseverança. Nós temos aqui, então, alguns temas sugeridos na lição. Nós temos a igreja perseguida, vai falar sobre os perseguidores. E aqui nós temos também esferas de perseguição, no subtópico 2, e a igreja enfrentará a oposição, no subtópico 3. Quando nós temos no subtópico 1 os perseguidores, na Bíblia, em Atos capítulo 5, versículo 17 até o 24, nós vemos que os primeiros cristãos foram perseguidos pelas autoridades religiosas da época. E existiam aí 3 principais grupos que se opuseram aos apóstolos. E eu vou destacar eles para vocês. O primeiro são os sacerdotes. Eles eram os responsáveis pelas práticas religiosas do templo. Em segundo lugar, os saduceus, um grupo com muito poder político e religioso, e eles não criam na ressurreição e por isso se opunham fortemente à pregação cristã. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar para você também os anciãos, que faziam parte desses 3 grupos. Eles eram os líderes que eram muito respeitados na comunidade judaica e tinham muita influência. Então, esses 3 grupos, eles usavam a sua autoridade para tentar impedir o avanço da mensagem de Jesus. Já tinham perseguido o próprio Jesus e agora faziam o mesmo com aqueles que seguiam ao Senhor. Assim como no passado, eu quero trazer essa reflexão para a nossa vida. A verdadeira igreja, ela continua sendo perseguida hoje, talvez de formas diferentes. Existem países que cristãos são presos e mortos, mas assim como Deus sustentou a igreja no passado, glória a Deus, Ele continua dando força, coragem e livramento ao seu povo até os dias de hoje. A igreja não para. A perseguição nunca impedirá o avanço do evangelho. Pelo contrário, guarde bem o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes, essa perseguição, ela fortalece a nossa fé e nos aproxima e aproxima até mesmo pessoas a Cristo. Glória a Deus. Nós também temos aí mais 2 classificações importantes. Primeiro, nós temos, falando sobre a palavra-chave aqui, a perseguição, nós temos 2 tipos de perseguição que eu quero destacar. Nós destacamos antes os 3 grupos de perseguidores da época, que eram os sacerdotes, os saduceus e os anciãos. E agora eu quero destacar para você sobre 2 grupos também que são opositores à
palavra de Deus aí. A oposição, então, na esfera religiosa. A oposição, ela começou pelos líderes religiosos judeus. Por quê? Porque eles viam o cristianismo como uma ameaça às tradições judaicas e à sua autoridade espiritual. Nós temos um registro em Atos capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18, que vai mostrar que os sacerdotes prenderam os apóstolos por pregarem em nome de Jesus. Eles também não aceitavam que os cristãos dissessem que Jesus era o Messias prometido, algo que confrontava a crença tradicional judaica. Eu quero trazer também uma colocação sobre os opositores na esfera política, e aí eu quero explicar para você com muito temor. Além dos líderes religiosos da época, os governantes romanos também perseguiram os cristãos. O exemplo é o do rei Herodes, eu vou colocar isso, que eu acho interessante. Atos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5, nós temos Herodes mandando prender Pedro para agradar os judeus. A motivação política, ela era o medo de perder o apoio popular. Então Herodes viu que prender líderes cristãos aumentava seu prestígio diante dos judeus. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 5. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. O versículo 1 vai dizer: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Isso mostra que a perseguição não era só religiosa, mas ela também envolvia interesses políticos e poder. A igreja sempre enfrentará oposição. Ao longo da história, se nós formos fazer uma análise, a igreja sempre enfrentou resistência. E seja em regimes autoritários, em contextos religiosos, intolerantes, ou até por leis injustas. A fidelidade a Cristo incomoda o mundo. Não, eu vou repetir isso para você. A fidelidade a Cristo incomoda o mundo. Sabia que a tua fidelidade a Deus incomoda? Incomoda o mundo das trevas, incomoda o mundo secular, incomoda o mundo espiritual. Então, nós temos aí uma vertente muito grande de nos colocarmos na presença de Deus e entendermos que a nossa fidelidade a Deus incomoda. Eu quero deixar para você, seguindo aqui a nossa revista, no segundo ponto aqui, quando vai falar que a igreja ela é protegida. Existe uma leitura aqui, e eu quero fazer com você rapidamente, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. Mostra que Deus envia um anjo para livrar os apóstolos da prisão. Isso mostra que a igreja ela é protegida, não apenas perseguida. Os anjos, no livro de Atos, eles aparecem várias vezes e eu tenho algumas anotações. Atos capítulo 12, versículo 7, os anjos aparecem na libertação de Pedro. Atos capítulo 8, versículo 26, os anjos aparecem ajudando Filipe na evangelização. E Atos capítulo 10, versículo 3, aparecem com Cornélio. E finalizando aqui, Atos capítulo 27, versículo 23 e 24, com Paulo durante a tempestade no mar. Me faz lembrar então de Salmo 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor
acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Ao redor daquele que o tema. Temer a Deus é andar com Deus. O tema da nossa lição de número 7 vem abordando um tema muito interessante, uma igreja que não teme a perseguição. E aí eu gostaria de citar algumas pessoas que marcaram suas vidas pela confiança, pela fidelidade a Deus. A igreja não teme perseguição. A igreja primitiva passou por várias situações difíceis. A Bíblia diz que inúmeras vezes a igreja sofreu, padeceu, mas a igreja nunca deixou de orar, nunca temeu a perseguição, porque ela sabe que a mão do Senhor está estendida para abençoar, para livrar, para proteger. Nós vamos para o tema a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, destaca que a igreja orava continuamente por Pedro, quando ele estava preso. A libertação de Pedro envolveu tanto a ação divina, quanto a participação de um anjo e a oração dos irmãos. Pedro estava preso, a igreja estava orando e Deus envia o anjo para trazer o livramento. Lucas ele faz questão de mostrar que a oração da igreja teve um papel importante na libertação, mostrando que a oração tem poder real. A oração da igreja move o céu, mesmo quando tudo parece perdido. A oração pode mudar a situação, porque Deus responde à fé do seu povo. Eu quero caminhar aqui já para a parte final dessa lição. A igreja sempre será protegida. Nós falamos então sobre o valor da oração. Nós falamos sobre a intercessão da igreja. Nós falamos então sobre a presença de anjos. Quando nós oramos, Deus envia até anjos para nos livrar. E agora nós vamos para a parte final desta lição, que é a igreja destemida, testemunho com poder. E aí eu quero deixar para você Atos capítulo 5, versículo 25. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Não, eu vou repetir isso aqui que nós precisamos gravar isso aqui em nossos corações. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Glória a Deus. Nós vamos falar agora o ponto número 2, convictos de sua fé. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro ele declarou: importa obedecer a Deus antes que aos homens. E esse texto, ele mostra que os primeiros cristãos, eles não negociavam a verdade, mesmo sob ameaça. Eles defendiam valores com firmeza, ainda que custasse a liberdade, a reputação ou até mesmo a própria vida.
A igreja primitiva, ela sofreu perseguição. Ela foi protegida de uma maneira sobrenatural por Deus. Ela perseverou na oração. Ela manteve-se cheia do Espírito Santo. E aí eu finalizo com esta frase. Ela foi uma igreja destemida na missão. A conclusão que eu trago para você, baseado na leitura da palavra, na revista da Escola Bíblica, é que essa lição ela nos mostra que uma igreja cheia do Espírito Santo, como foi a igreja primitiva, ela é uma igreja que enfrenta perseguições, mas ela não é derrotada. O cristão ele não deve se surpreender ao ser rejeitado, perseguido ou até injustiçado muitas vezes por causa da sua fé. O sofrimento faz parte da caminhada e a perseguição ela não é uma exceção. Não, de maneira nenhuma. Ela faz parte da jornada cristã. Como Jesus mesmo advertiu no livro de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. E isso não significa que devemos buscar sofrer, mas sim que devemos estar preparados. Pois a fidelidade a Cristo pode nos custar muito caro às vezes. Mas o nosso foco, baseado na lição desta data que nós estamos estudando, o nosso foco é não podemos ter medo, não podemos nos acovardar diante de qualquer tipo de perseguição, diante de qualquer tipo de obstáculo. Pregue a palavra, ore por pessoas, anuncie o evangelho, entre em lugares aonde você muitas vezes não será bem-vindo por causa da presença de Cristo em sua vida. Mas a minha palavra para você é que, como a igreja não temeu a perseguição desde o seu início, é que você não tema a perseguição em qualquer momento da sua vida. Ore, confie, permaneça firme. A vitória do reino de Deus não depende da aprovação do mundo. Tem muita gente preocupada, o que vão pensar, o que vão achar. Eu vou repetir. A vitória do reino de Deus não depende da aprovação do mundo, mas da fidelidade dos servos de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que a lição de número 7 seja uma lição que tenha trazido edificação para a tua vida, que você seja abençoado cada dia mais, em Cristo Jesus. Amém.